Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para parabenizar as magistradas e os magistrados trabalhistas pelo dia de hoje. Primeiramente porque quem deu aula para mim de direito material e direito processual foram os juízes do trabalho. Quem me chamou num canto para conversar e perguntar sobre o que eu ia fazer após a universidade foi um juiz do trabalho. E aí estou eu na Justiça do Trabalho, fiz amizades imensas, inclusive com magistrados, e até hoje a gente tem essa convivência, eu digo agora muito mais virtual, e a pandemia veio trazer essa intimidade. A gente até brinca tanto nas lives, escreve alguma coisa, de tantas vezes que a gente assiste. Eu coloquei alguns nomes aí, obviamente faltaram algumas pessoas, porque na hora a gente não lembra de todo mundo. Um que eu não deveria ter esquecido, Marquinhos Scarlett, me perdoe, a gente chama ele assim, porque quem assiste rotineiramente as lives, os cursos dele, costuma chamá-lo assim, junto com o advogado Leone Pereira, que os dois trabalham aí muito juntos, sempre nas lives. E eu falo que, para vocês que são advogados, que estão iniciando na seara trabalhista, não tenham receio de perguntar ao colega advogado e sequer ao magistrado. O magistrado está ali, apesar de eu discordar daquele degrau mais alto, mas assim ainda existe, né? Porque nós estamos todos no mesmo patamar de igualdade. A OAB recentemente lançou aí a sua nota a respeito da multa por litigância de má-fé pela Comissão de Direito Criminal. E quando eles postaram isso, eu mandei uma mensagem para o Dr. Leonardo Sica via direct, dizendo que a doutora Andréa Pazoldi. Eu nem coloquei o nome dela, porque na hora não me lembrava, coloquei a juíza do Evoluir Direito do Trabalho, inclusive já se manifestou numa live a respeito disso, que acha extremamente desnecessário colocar aquele parágrafo que, no caso de embargos protelatórios, será aplicada a multa por litigância, isso. Por quê? Primeiro, porque recurso não há ainda, nem sabe se a pessoa vai recorrer e já está causando um temor desnecessário, um temor principalmente ao jovem advogado. Ao jovem advogado que, ao ler aquilo, fala: eu não vou recorrer não, e se eu tiver multa? Então, às vezes, ele tem até vontade, tem ali fundamentos jurídicos, que é o principal, não basta ter vontade, tem que ter fundamentos jurídicos, e ele deixa de recorrer por causa daquele parágrafo. Esse parágrafo não deve existir em nenhuma sentença, seja ela trabalhista, seja ela civil, seja ela criminal. E isso vem sendo defendido por muitos advogados e por muitos magistrados que não estão mais colocando esse parágrafo. Muitos deles até começaram a colocar, mas aí a gente muda, porque tudo nessa vida a gente é um aprendizado e a gente está aqui para mudar realmente e para cada vez melhor. As pessoas encontram, quantas vezes eu não encontrei um magistrado na rua de chinelo e bermuda? E frequentava a mesma padaria que eu frequentava. E qual o problema de eu dar bom dia, professor, tudo bem? Gente, as pessoas precisam aprender que não é porque elas vestem uma toga que elas deixam de ser pessoas. Elas fazem coisas normais como nós fazemos. Então, nós precisamos sim ter essa união dentro da audiência, principalmente eu falo, e fora também, sabe? Porque eu sempre falo,
custa você chegar um pouquinho mais cedo, se é possível, obviamente. Quantas vezes a gente não tem que ir lá para Barra Funda e sobe de um prédio, desce para outro, vai, desce, volta e fica até tonto, né? Você não sabe para onde vai, onde é o A e onde é o B. Eu ando com uma listinha na mão que é mais fácil. E tira a foto lá do painel para saber já o andar, que fica muito mais fácil também, fica ali perto do elevador para você não se perder, e mesmo assim a gente acaba se perdendo. Mas chega mais cedo, assiste a audiência anterior, vê como é que está o humor do magistrado ou da magistrada, vê como está o humor, se o teu colega que vai fazer audiência com você, está lá presente, vai fazer uma outra audiência, assiste uma audiência dele, vê lá como ele atua. Qual é o problema se a audiência for pública? Se ela não for segredo de justiça, não há problema algum. Sabe por quê? Porque o humor, ele tem a sua variedade, não só dentro de casa. Ele tem a sua variedade dentro do trabalho também. E isso ocorre com o juiz, com o promotor, ocorre com o advogado, ocorre com a testemunha. Quantas vezes o magistrado e a magistrada falam assim, tem certeza que vai ouvir mais uma testemunha? Mas tem certeza, você vê lá um juiz falando 1000 vezes e o jovem advogado, mas eu quero, sabe por quê? Porque o escritório colocou na cabeça dele que ele tem que ouvir aquela testemunha, que não deu ali aquela liberdade para ele, porque não é eu digo assim, não é quem tá ali na mesa é que sabe como é que está ocorrendo a situação. É que sabe se tem que ouvir ou não, mas ele fica com aquilo na cabeça. Tem que ouvir as 3, tem que ouvir as 3, tem que ouvir as 3. E aí aquelas 2 que ele já ouviu já foram suficientes. E o magistrado está falando para ele ali, vai ouvir a 3ª, doutor? Tem certeza? Aí ouve a 3ª. E aí acaba com tudo. Então, a gente tem que ter essa autonomia, porque quem está na mesa é que sabe como é que está a situação. Aquelas coisas que a gente leva escrita muitas vezes, aquelas 20, 15 perguntas, às vezes você não usa nem metade. Sabe por quê? Porque o que vale é ali a realidade da situação. É o verdadeiro testar, né? De testar. Então, é muito importante a gente dar mais atenção ao olho do olho com o magistrado, com o que está ocorrendo na audiência, do que fixar naquele papel. E isso não sou eu só quem fala, são vários advogados, vários juízes do trabalho e juízas do trabalho falam isso. Então, no dia de hoje, em que se comemora o dia da juíza e do juiz do trabalho, eu falo a vocês que são aí o meu parabéns, porque não é fácil ser juiz do trabalho. Só quem conhece o trabalho dessas pessoas sabe que é maçante, muitas vezes já foi mais até. Eu nem sei se já foi mais ou é agora com a tecnologia, e é a tecnologia que pifa na hora. Quantas vezes você não sentou na sala de audiência, pum, parou todos os computadores. E aí você fica meia hora parado, 40 minutos parado. Posso ir embora? Não, espera mais um pouquinho, vai voltar, vai voltar. Quantas vezes você não ouviu falarem que um juiz ali, olha, esse aí indefere tudo. Chega lá na hora, poxa vida, fulano falou que ele indeferia tudo. Comigo, não indeferiu nada. Por que será? Então, muitas vezes, o que acontece com um, não acontece com o outro. Não é verdade? E essa semana aí nós tivemos aí o Sérgio Pinto Martins, na condição agora de ministro do Trabalho. Vamos ver o que muda nessa situação. Para quem já leu o livro dele, sabe a tendência, mas muitas vezes essa tendência pode modificar. Ninguém sabe ao certo. O ser humano, ele é passível de evolução constantemente. E eu digo a você, colega, jovem advogado, leve suas perguntas, mas não se atenha somente a elas. Se atenha
a realidade que está acontecendo durante a audiência. Conheça o magistrado, conheça a magistrada, conheça o colega advogado, assista às audiências anteriores se tiver um tempinho, preste atenção no comportamento dos advogados que já têm um certo tempo. É tão bom isso, é um aprendizado. E é um aprendizado que eu digo que a gente faz não só no início da advocacia, muito pelo contrário. A gente faz na época do estágio, a gente faz quando pega a nossa carteira de identificação profissional e a gente faz mesmo após 15, 20, 25 anos de trabalho. Sabe por quê? Porque cabeças mudam, juízes mudam. Hoje é um que está lá, amanhã é outro. Então, eu peço sinceramente que nós tenhamos uma harmonia em todas as audiências, que é o papel principal de todo o processo trabalhista. Que vocês possam ter ali uma autoridade no seu processo. Autoridade porque é você que está sentado na cadeira atuando. E não, muitas vezes, quem mandou você ir até lá. Porque não estou desmerecendo aqui, tá, gente? O dono, o parceiro, nada disso. Quem pediu a diligência não é nada disso. Mas quem está vivenciando a audiência é que sabe a situação que deve ocorrer. É que sabe como é que deve proceder. Então, mais uma vez, parabéns pelo dia de hoje. E aí não só os nomes que eu coloquei, muitos outros, tá? A todos vocês do Brasil inteiro, que vocês tenham muita força, muita luz, muito discernimento para julgar os processos trabalhistas. Um grande beijo.